Bom dia, a graça e a paz do Senhor a todas vocês, mulheres. Vamos seguir com o nosso devocional, falando um pouquinho mais a respeito das nossas raízes. Quero compartilhar com você um versículo que está lá em Mateus, capítulo 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. E o que tem a ver a rocha com uma raiz, né? Eu quero frisar aqui com você a questão do alicerce, a questão da construção. Toda construção precisa ter um alicerce. E uma árvore, para estar viva, ela precisa ter raiz. Sem raiz, não existe árvore. Todo propósito, ele tem que ter um fundamento. Todo propósito tem um fundamento para poder sustentá-lo, porque senão ele se perde. Quando a gente levanta uma construção sem alicerce, ela desmorona. E assim também acontece na nossa vida. Os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso ministério, a nossa família. Quando a gente deixa de olhar para o alicerce, quando ela não tem uma base sólida, ela acaba desmoronando. E isso gera feridas, não é verdade? Quando a gente decide levantar uma construção, cada tipo de construção ela vai ter um tipo de alicerce ali, ela vai ter um tipo de fundamento. Eu vou levantar uma casa ou eu vou levantar um prédio. Nem todo o fundamento ele é seguro para poder ter a mesma capacidade do que vai vir para cima dele, do que vai subir. E assim também somos nós somos diferentes uma das outras, né? Se nós olharmos a situação de cada uma, às vezes você pode olhar e falar, nossa, como que aquela mulher aguenta passar por tudo aquilo? Só que a gente esquece de perguntar, aonde está o alicerce dela? Como que é esse alicerce dela? A mesma coisa é uma árvore. Nós podemos ver uma árvore pequena que de repente tem um fruto diferente. Ou aquelas árvores, não sei se vocês já repararam, normalmente em praças, de escola, que a gente vê muito. Aquelas árvores com aquelas raízes enormes que muitas vezes saem até para fora da terra. Eu lembro que quando eu era pequena tinha uma na frente da escola que eu estudava. E nós brincávamos nessa árvore, se pendurando em alguns cipós que ela tinha. E podia ser quantas pessoas fossem ali pendurada que a árvore aguentava. Tem árvores que não aguentam. Por quê? Tem uma raiz mais sensível, é uma árvore mais delicada, né? Ou seja, aqui nós já temos uma primeira lição. Ninguém é igual a ninguém. Esse negócio da gente ficar nos comparando com as outras pessoas acaba nos trazendo frustração. Porque nós não somos iguais. E Deus também trabalha assim conosco. Ele olha a nossa capacidade e como está o nosso fundamento. Nós podemos enxergar isso na parábola dos talentos. Quando foram ali distribuídos os talentos para cada trabalhador. Em Mateus 25, 14. Nós vemos que Deus distribuiu um talento para cada um, conforme a tua capacidade de cuidar de cada um deles. Mas qual será que foi o critério que Deus usou? O potencial de aquele sabe mais que esse? Ou a questão de aquele tem conhecimento e esse não? Então o que merece mais vai ganhar mais, o que merece menos vai ganhar menos? Eu acredito que não. Eu acredito que o segredo principal disso era o caminhar de cada um deles com Deus. Você já ouviu falar que a quem mais é dado, mais é cobrado? A gente pode olhar também de uma outra maneira essa frase. Nós vemos, às vezes, as pessoas sendo abençoadas ou conquistando coisas e ficamos nos julgando de por que comigo, ou ficamos nos questionando por que comigo não acontece, por que comigo não é assim, mas eu também faço isso, eu faço aquilo. Só que será que pelo seu alicerce, o seu fundamento, você não poderia fazer muito mais e está deixando de fazer? Como que tem sido o seu alicerce? Ele aguenta
construir apenas uma casa, ou nele a gente consegue levantar um prédio? O quanto você tem buscado de Deus? O quanto nós temos nos exposto a estar ali com Ele? Nós vemos muitas coisas, às vezes, nas redes sociais, onde as pessoas colocam ali, né, as suas fotos, só de momentos bons. Os momentos ruins dificilmente se expõem. O tempo que ela gasta se aperfeiçoando, né, para poder conquistar tal coisa, o quanto a pessoa busca, o quanto a pessoa se dedica, o quanto ela se anula para que Deus cresça mais nela, para que o espírito dela seja forjado, nós não vemos. A gente só vê aquilo que está lá na rede social. Lembra que ontem nós falamos ali da aparência, só dos frutos? A gente fica só olhando o que está do lado de fora. Não é assim? Tem algo que Deus quer realizar em nossas vidas. Mas primeiro Ele precisa tratar a nossa raiz, o nosso alicerce. E nós precisamos permitir que isso aconteça. O desejo dele é reestruturar fundamentos e paredes, mesmo que estejam abaladas, que tenham rachaduras. Ele quer cuidar da nossa sustentação, da nossa raiz. Não se esqueça que para a gente conseguir concluir um propósito, para a gente chegar à estatura que Deus quer de nós, a gente precisa estar firmada na rocha. Nós podemos olhar exatamente assim. Uma casa construída sobre a rocha é aquela que está praticando a palavra. É aquela que busca a palavra. E aquela que está na areia, ela não faz isso. Muitas vezes até escuta a palavra. A gente pode dizer, gente, estou no culto todos os domingos. Mas o que adianta a gente só escutar o que está ali no culto todos os domingos e não se alimentar diariamente daquilo que nós precisamos? Nosso corpo físico não precisa se alimentar todos os dias? Por que o nosso espírito não? O que adianta eu aprender algo, né? Ser orientada a algo durante um culto e não praticar, não exercer aquilo? É a mesma coisa que eu estar com a minha casa na areia. Um vento vai passar e vai conseguir abalar a estrutura, muitas vezes até desmoronar. Se a nossa raiz está bem, todo o resto também está. Ali em Efésios 5,18, nós somos advertidos. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Podemos entender esse versículo da seguinte maneira. A embriaguez, ela fala de equilíbrio. E uma árvore precisa estar equilibrada. Ou seja, é a raiz dela quem sustenta e dá equilíbrio. Já a embriaguez, ela nos leva a ter um desequilíbrio, muitas vezes a cair, né? Deus, ele estabeleceu algumas autoridades. E se essas autoridades não estarem equilibradas, elas não vão sustentar e nem conseguir frutificar. Muitas vezes até gera o brotinho, mas ele não vai servir para ser um fruto consumido, ou pode ser um fruto apenas aparente e dentro dele estar estragado. Assim somos nós. Nós somos as raízes das nossas casas. E os nossos filhos são os nossos frutos. Então nós precisamos estar com a raiz tratada e equilibrada, para que os nossos frutos, os nossos filhos, venham ser exatamente o bom fruto desta árvore. Se a gente for olhar no nosso meio circular, nas nossas amizades, as pessoas que estão às nossas voltas também são frutos. Você já falou de Jesus para alguém hoje? Como nós temos praticado a palavra de Deus e as pessoas têm nos olhado, né? Tem uma frase que eu gosto muito e ao mesmo tempo me impacta muito. É quando falam que nós somos as cartas que o mundo está lendo. Como nós temos sido como os cristãos? Nós podemos dar frutos sendo raízes sem muitas vezes a gente nem estar percebendo. Ali em 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: estejam alertas e vigiem.
Nós precisamos vigiar a todo tempo. Lembra que eu comentei lá do joio? O inimigo vem e lança sementes ruins. Essas sementes ruins, ela vai gerar. E o joio cresce junto com o trigo. Né? Na nossa vida também é assim. Por isso a importância da gente estar alerta e vigilante. Para não permitir que o inimigo venha semear coisas ruins. Tomarmos cuidado com as nossas atitudes. Olharmos como tem sido, ou aquilo que a gente está refletindo, aquilo que as pessoas estão lendo através das nossas vidas, ou até mesmo escutando através das nossas vidas. Então que hoje a gente possa pedir ao Senhor, Senhor, firme o meu alicerce, cure a minha raiz, porque somente uma raiz curada, uma raiz que está tratada e saudável, é que vai permitir uma árvore bela, uma árvore forte e que venha dar frutos. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero, Senhor, te louvar pela oportunidade e a chance de ser tratada, para que eu venha, Jesus, a trazer frutos, a gerar frutos saudáveis. Que eu esteja saudável, Jesus, para que possa, Senhor, estar tocando na vida de outras pessoas, de forma que venha ajudá-las. Até porque uma pessoa ferida, ela acaba ferindo outra. E eu não quero ser essa ferida. Eu não quero ser pedra de tropeço na vida do meu irmão ou na vida daquele, Senhor, que ainda não te conhece. Mas que eu seja, Senhor, uma árvore a qual a pessoa possa se achegar próximo dela, colher bons frutos, se alimentar e vir a te conhecer. Em nome de Jesus, usa a minha vida, trata-me para que eu possa, Jesus, ter todo o resto bem também. Para que eu possa, Senhor, ser o equilíbrio dentro da minha casa. Que eu possa, Senhor Jesus, ter sabedoria para que não venha se perder nenhum de dentro da minha casa, nem as minhas filhas, nem o meu marido, mas que eu possa, Jesus, ser aquela árvore aonde a pessoa vai olhar e falar, eu quero me achegar para poder estar ali próximo dela. Em nome de Jesus, eu venho te pedir, trata a minha raiz para que venha dar bons frutos. Amém.